E aí, pessoal, tudo bem? Pensa no jogo disputado hoje pelo Campeonato Paulista. O Santos jogou hoje, no período da tarde, contra o time do Palmeiras, um time a ser batido, vamos dizer assim, porque o time do Palmeiras, junto com o time do Corinthians, são os protagonistas em qualquer campeonato que entram dentro dessa situação. E o Santos veio hoje a Jundiaí e venceu o time do Palmeiras jogando fora de casa por 2-1. 2 golaços da Carol Baiana. E o time do Palmeiras teve o gol marcado por Gabi Santos. Olha, pessoal, vamos comentar um pouco mais sobre isso, sobre o posicionamento do time do Santos na tabela do Campeonato Paulista, do Paulistão, e a situação dramática do time do Santos no Campeonato Brasileiro. Totalmente diferente. Daqui a pouco nós voltamos, pessoal. Até já. Pessoal, o Santos realmente jogou muito bem hoje. Será que jogou muito bem? Eu acredito que dentro da história do futebol tudo pode acontecer. Quando se esperava que o time do Palmeiras venceria o Santos com uma facilidade extraordinária, da mesma forma que foi, né, a goleada que o time do Palmeiras aplicou por 6-0 no time do Santos na última partida que as duas equipes se enfrentaram, hoje a grande maioria daqueles que estavam assistindo lá ao vivo e da transmissão que aconteceu hoje pelo Paulistão, entendia que o Santos também seria uma presa muito fácil de se atender pelo time lá do Parque das Alianças, podemos dizer assim. E o Santos jogou uma partida interessante. Não foi uma partida primordial. O Santos realmente teve as suas oportunidades e convenceu na hora que era para ser feito. Ou foi taxativo, ou foi contundente e realmente fez o resultado nos momentos que não poderia perder. E por que essa situação não é feita no Campeonato Brasileiro? É uma situação que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas assim, pessoal, o Santos jogou uma partida interessante do ponto de vista de vencer a partida hoje, mas sofreu por demais em contra-ataques, né? O time do Palmeiras cansou de perder oportunidades e na história do futebol, quem não faz, toma. O Santos realmente, depois uma bola metida ali pela esquerda, a Taizinha, que jogou hoje num posicionamento um pouco diferente, a Taizinha que está sendo contestada, mas hoje teve uma avaliação um pouco diferente daquilo que eu entendo como futebol, ela pegou a bola pela esquerda, cortou para o meio e fez um arremate, um chute no travessão. A bola subiu e a Carol Baiana, junto com a goleira que ali estava e a zagueira, conseguiu cabecear para o gol e fez o primeiro gol do time do Santos. O time do Palmeiras continua atacando, a Tainá Maranhão e a Brena, que são ex-jogadores do time do Santos do ano passado. Quando eu vejo elas vestindo outra camisa, outra agremiação, dá até um desespero, pessoal, porque ver elas jogando, eu só imagino elas com a camisa do time do Santos. Mas as coisas são profissionais, a gente tem que entender. E elas estavam do lado contrário hoje, né? Inclusive a Brena fez um arremate muito forte hoje no jogo, né? Bateu na trave, o Santos teve muita sorte, a goleira do time do Santos hoje, a Kelly, jogou bem, hoje as defesas dela foram primordiais e também teve muita sorte hoje na partida, né? Deveria ter um pouco mais de sorte também no Campeonato Brasileiro, mas isso é a história que a gente vai contar daqui a pouco. E o Santos tomou um gol, né? Nessas tentativas, nessas coisas do futebol, uma jogada em linha de fundo, um cruzamento ali dentro da pequena área, e essa Gabi, né, Santos acabou só encostando e feito o gol de empate. Isso foi aos 29 do segundo tempo, porque já na sequência, aos 30 do segundo tempo, o Santos, numa jogada ali de contra-ataque com a Catherine, que entrou no segundo tempo, foi para a linha de fundo e fez o cruzamento, e a Carol Baiana, que já tinha feito o primeiro gol, acompanhou a jogada desde o princípio, e na hora que a bola foi cruzada dentro da área pela atleta, que passou que nem um trator em cima do sistema defensivo do time do Palmeiras, a bola foi na pequena área, a Carol Baiana se jogou praticamente como artilheira e fez o segundo gol, né? O Santos realmente jogou taticamente, vamos dizer assim, de uma forma interessante. Sofreu, é bem verdade, a maior posse de bola do time adversário, o time da casa, foi do time do Palmeiras, né? O Palmeiras esteve aí com uma posse de bola superior ao time do Santos, arremate a gols, mas na história do futebol é aquela situação, né, pessoal? Desperdiçou tentativas e não conseguiu fazer, o Santos foi lá, nas poucas que aconteceu, e o Santos conseguiu. Ainda
que a Ketterman perdeu o gol feito, né? Depois de um passo espetacular ali da Taizinha, que fez uma jogada, um chute ali para trás. O Santos também perdeu oportunidades, né? Mas o importante é que o Santos, no Campeonato Paulista, está na primeira colocação. Pasmem, pessoal, isso é possível sim, tá? Isso é possível. A Sereias da Vila, nesse exato momento, está com 10 pontos, na sequência o time do São Paulo e na sequência o time do Palmeiras, também com 10 pontos. O Santos está com 5 rodadas, né? A quinta rodada é do Paulistão. O time do São Paulo ainda vai jogar a quinta rodada. E o Palmeiras que vem na sequência na terceira colocação com 5 rodadas. O time do Corinthians vem na quarta colocação com 7 pontos, mas também com 3 rodadas, né? Diferentemente do que acontece no Campeonato Brasileiro. Se a gente fosse fazer uma comparação do Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe que o time do Santos está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É uma situação muito difícil, onde só falta 3 rodadas. E a situação que o Santos está dentro dessa competição, estou falando do Brasileirão, é tão dramática, pessoal, que o Santos está lá na zona do rebaixamento. E aí o Santos precisa vencer essas 3 últimas partidas e torcer por seus concorrentes diretos, que no caso seria o Botafogo, que é o primeiro da zona do rebaixamento, o Santos, que está na segunda colocação da zona do rebaixamento, se pode haver colocação, né? Mas é importante que a gente fala o posicionamento de cada equipe dentro da zona do rebaixamento, para de repente saber, o torcedor santista saber o quanto vai ser difícil o Santos sair dessa situação. O Avaí Kildemann vem na penúltima colocação da zona do rebaixamento e o Atlético Mineiro vem na última colocação do Campeonato Brasileiro. A situação é a seguinte, a chave vai mudar porque nesse final de semana, com entrada gratuita, o Santos já colocou lá no seu site oficial este jogo que será importante. O jogo vai ser domingo às 18 horas, num jogo da 9ª rodada, atrasado contra o time do Grêmio, né? Muito provavelmente por conta dos acontecimentos das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Esse jogo foi adiado e agora o Santos vai realmente complementar essa nova rodada e vai jogar contra a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio que está numa situação de meio de tabela, diferentemente do que acontece com o time do Santos. Então o Santos tem essa partida contra o time do Grêmio no domingo, vai precisar ganhar. Depois o Santos vai jogar no dia 17 de agosto contra o time do Botafogo, né? Um time que também está na zona de rebaixamento, mas está num patamar acima do time do Santos, na primeira colocação, prestes a sair, que está com uma pontuação melhor que o time do Santos, ou seja, 3 pontos a mais. E depois tem também o time do Internacional, que também está flertando com a zona do rebaixamento, mas a quantidade de pontos do Internacional, o Santos está com 7 no Brasileirão, a quantidade de pontos do Internacional é 13, é quase o dobro, pessoal. Então, a situação do Santos Futebol Clube realmente é preocupante. Há muita gente que já fala que não tem jeito, que o Santos realmente só vai cumprir tabela e vai ficar muito difícil, mesmo o Santos fazendo resultados positivos. E quando eu falo resultados positivos, dessas 3 últimas rodadas, é vitória. Não pensando nos seus concorrentes diretos, pensando, né? Mas tem que fazer a sua parte. E se o Santos, de 12 rodadas, né? Vamos dizer assim, o Santos ganhou apenas 2, empatou 1 e perdeu 9, é muito difícil o Santos realmente contrariar aquilo que nós chamamos do impossível dentro do futebol, né? Mas, pensando de uma forma estratégica, o Santos vencendo essas 3 últimas partidas, que é só o resultado que o Santos precisa conquistar, né? O Santos tem possibilidades de sair da zona do rebaixamento. Mas aí, pessoal, o Santos começa realmente a torcer por fora para os resultados negativos das equipes em qual ele está na mesma situação. Aí fica realmente complicado. O Santos passa por uma reconstrução, a gente tem que frisar muito bem isso, mas aquilo que foi falado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em que seria um dos pilares, né, da gestão dele, realmente deixou muito a desejar. Para mim, o Santos no futebol feminino foi largado, pessoal. Então, a mesma coisa que aconteceu com o time do Santos profissional está prestes a acontecer com as Sereias da Vila no Campeonato Brasileiro. E isso é uma verdadeira vergonha, para não falar outra coisa dentro do futebol, né? O Santos não merece isso. E quando a gente fala do futebol feminino, a gente fala da agremiação do Santos Futebol Clube, porque é o nome do Santos que está sendo jogado às traças nessa situação.
Eu não sei o que o técnico do time do Santos vai fazer. Vai ter uma tarefa dificílima se ele não conseguir os resultados depois de 12 rodadas, né, com apenas 2 vitórias, 1 empate e 9 derrotas, né, é muito difícil a gente realmente acreditar numa posição diferente dessa, a não ser de derrota, né? O Santos vai ter que fazer uma coisa que até o presente momento, depois de várias rodadas, não conseguiu fazer. E o torcedor santista está no direito de pensar negativamente, evidentemente. A gente vem aqui, tenta fazer uma coisa diferente, dá um posicionamento para as Sereias da Vila, e quando a gente vê o Santos numa situação de primeira colocação dentro do Campeonato Paulista, e vê o Santos no Campeonato Brasileiro numa situação totalmente diferente, na zona de rebaixamento, é de doer, pessoal, é de doer. É torcer para as Sereias da Vila fazer um impossível. O impossível dentro do futebol acontece, mas é para se pensar em caso de rebaixamento do time do Santos, tem essas 3 últimas rodadas, e que o Santos realmente foi jogado às traças, né? E que não era uma coisa que era para acontecer, né? O time do Santos é um time que está evoluindo, mas isso demanda de tempo. E a reclamação do Glaucio, o técnico do time do Santos, uma entrevista que é concedida antes de começar a partida, se vocês verem lá o tempo do jogo, as coisas que aconteceram dentro da competição, na partida de hoje contra o ótimo time do Palmeiras, ele disse o seguinte: apenas os 2 campeonatos, né, o Paulista e o Brasileirão, ser simultaneamente. Eu não sei se isso foi uma melhor resposta, mas você vê uma preocupação muito gigantesca do técnico do time do Santos, das Sereias da Vila. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau.